Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho proposto para o 17º domingo do tempo comum, a fórmula longa. Capítulo 13 de Mateus, versos 44 a 52. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos homens que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Amém. Irmãs e irmãos, com esta parábola, nós encerramos o bloco das parábolas do capítulo 13 com esta sentença de Jesus, ajudando-nos a entender o que foi o início, a introdução das parábolas, em que ele rezava ao Pai: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Filho quiser revelar. Desta revelação, das coisas grandes do reino aos pequeninos, a gente tira agora a chave de compreensão. Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus. É curioso, porque Jesus sofre uma rejeição violenta por parte dos mestres da lei e dos fariseus, dos sacerdotes, dos anciãos. Já fora hostilizado pela família, pelos parentes. Muitos dos discípulos entram em conflito e tensão com ele. A multidão constantemente quer Jesus por pedidos que se repetem numa rotina de milagres, 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 e Jesus quer algo muito maior. Jesus quer que nós nos tornemos discípulas e discípulos. Olhe, e aqui tem uma nota cara. Ele não fala discípulo meu, mas discípulo do reino dos céus. Isso é maravilhoso. Ele é o reino, não é? Bento XVI diz. Ele é o reino por excelência. A pessoa de Jesus personifica o reino. Tudo quanto se pode esperar do reino, em Jesus nós encontramos. Portanto, tomemos as questões desafiadoras da interpretação desse texto. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Olha só, um tesouro escondido. Olha os esforços. Um homem o encontra. O homem se esforça, seguramente encontra. Mantém escondido, segundo esforço. O terceiro esforço, cheio de alegria. Toma de alegria. Quarto esforço, ele vai. Quinto esforço, vende todos os seus bens. Sexto esforço, e compra aquele campo.
Portanto, o reino dos céus está próximo de vós. Jesus não diz, nós ouvimos há poucos dias, para os discípulos falarem que o reino dos céus chegou, mas diz que é para os discípulos dizerem: o reino dos céus está próximo. Para terminar de chegar ao reino dos céus, Deus não impõe goela abaixo, Deus não enfia em nossa cabeça, em nosso corpo, em nossas ideias, o reino dos céus. É uma realidade de amor, Ele põe perto de nós e nós precisamos nos mover, nós precisamos reagir. E o movimento nosso, o reino é como um tesouro escondido. Nós precisamos reagir, nós precisamos encontrar esse reino, nós precisamos manter esse reino escondido na realidade profunda do nosso ser, sermos tomados de alegria, vai desfazer de tudo que me impede de ter esse reino e tomar esse reino como realidade para a minha vida. O reino escondido aos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos é dado para aqueles que se fazem pequeninos, humildes nos esforços pessoais para acolher o reino. Esses esforços pessoais podem ser chamados de conversão, mudança de mentalidade, correção da vida, dos vícios, das manias, superação das debilidades e ambiguidades e contradições da própria vida, ajustar a vida conforme o plano de Deus, tornar-se uma pessoa zelosa na forma de cuidar do próprio corpo, na forma de cuidar da relação de fraternidade e comunhão com o irmão, especialmente o que sofre, o que padece qualquer tipo de privação, cuidar respeitosamente da natureza, da vida e de tudo quanto Deus criou, cuidar de uma vida de oração, são os esforços nossos. Esses esforços não compram o reino, porque o reino já está perto de nós. Esses esforços garantem que Deus não impõe para nós, mas nós, com os nossos próprios passos, entramos na novidade do reino. Os esforços não são um peso, uma penitência de sacrifício para conquistar, porque eu sou uma miséria, não valho nada. Os esforços são muito mais um movimento de alegria. Conversão supõe alegria. Vida de enfrentamento das realidades mais absurdas, humilhantes de pecado, supõe alegria. Alegria do reino, um dos documentos belíssimos. A alegria do Evangelho que o Santo Padre, o Papa Francisco, escreveu. A alegria, o Gaudium, Evangelho Gaudium. A alegria do Evangelho. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Encontra uma pérola de grande valor, vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino está aí. Vai, faça a sua parte, dinamize-se, organize-se, entre nessa realidade do reino. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que abanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam-na para fora, para a praia. Sentam-se e recolhem peixes bons nos cestos, maus jogam fora. Jogam aqueles que não prestam fora. Para quem já viveu na beira de um rio, na beira do mar, eu demorei muito a entender isso. Fui compreender isso lá na África, na beira do rio Grande, na Guiné-Bissau. Os pescadores pescando peixes para vender no mercado e aqueles peixes que não são considerados assim o padrão para vender no mercado, jogando fora, e multidões de pessoas pobres, famintas, pegando aquilo que é lixo, os maus. Hoje a gente diria, tudo se aproveita, não é? O reino dos céus, portanto, é esforço. Você não vai lançar a rede no fundo do rio, do mar, da lagoa e apanhar só peixes bons. Vai vir coisa ruim junto.
vai ter joio e trigo no meio, sempre. Pare com essa presunção de pensar que porque é reino dos céus, você vai ter uma vida sem esforços pessoais, sem abnegação, sem renúncia, sem entrega, sem sentar e trabalhar, separar o que é bom daquilo que não presta. Quem sabe hoje até criar um cesto próprio para pegar aqueles peixes que estão fora do padrão do mercado e desenvolver receitas maravilhosas e às vezes muito saudáveis, ricas em nutrientes para os que passam fome. A tristeza da gente ver o reino dos céus tão longe de nós, num país onde a gente produz tanta riqueza, exporta carne para o estrangeiro e as pessoas aqui pegam ossos na fila do mercado. O reino dos céus supõe um esforço nosso em não jogar fora mais nada, é cuidar de nós, do próximo e do rio que dá peixe, para que nada falte a ninguém. O reino dos céus é esforço. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar homens maus dos que são justos, lançarão os maus na fornalha de fogo. Portanto, de novo a paciência do joio e do trigo, de novo o tempo intermediário em que a gente tem que, entre a pescada, que tirou tanto peixe, e sentar para separar, é o tempo da paciência. E essa paciência supõe experimentar a chegada de Deus, porque os únicos que têm critérios, tanto na parábola do joio como agora, são os anjos que virão separar joio do trigo, peixes maus de peixes bons. Peixes maus de peixes bons que passam pelas águas do batismo, tantos cristãos ruins depois de batizados. Mas não sou eu que vou arrancar, não é você que arranca, os anjos é que arrancam. Assim, pois, todo mestre da lei que se converte, que se torna discípulo do reino, seja um mestre da lei, se torne hoje pequenino, e vá se esforçar, e não dizer que sabe a palavra e sabe a lei, mas seja pequenino, e vá trabalhar interiormente o seu processo de aperfeiçoamento para entrar na alegria do reino. Um domingo abençoado para você e para os seus.